Alexandre, olhando para os dados, por exemplo, de janeiro, por exemplo, a IFE já alertava para um problema fiscal e olhando para um problema estrutural nas contas públicas como um todo. De lá para cá, o que mudou para a gente ver, inclusive, esse cenário piorando? Bem, nesse primeiro semestre, nós tivemos alguns eventos, particularmente o conflito no Irã, que produziu um choque sobre o preço do petróleo no mercado internacional. Isso, por sua vez, se traduz em um choque inflacionário sobre diversos países, e o governo brasileiro atuou para mitigar os impactos oriundos desse conflito sobre a sociedade brasileira, de forma geral. Então, nós tivemos ao longo desse primeiro semestre algumas ações no âmbito da despesa pública que influenciaram então a trajetória do gasto nos primeiros meses do ano. Só dando a título de exemplo, o governo deu, por exemplo, uma subvenção aos combustíveis, ao diesel, à gasolina. Importante pontuar também que no o primeiro semestre do ano concentrou um volume elevado de pagamento de emendas parlamentares. Explicando melhor isso para quem nos assiste. Por se tratar de um ano eleitoral, costumeiramente, no primeiro semestre, a execução das emendas parlamentares de bancada e as individuais tem uma concentração de pagamentos maior no primeiro semestre do ano. No caso de 2026, essa previsão está disciplinada na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano. Então, nós tivemos, nos primeiros 6 meses do ano, o pagamento equivalente a 65% do valor total que estava orçado para o ano em relação a essas emendas. Aí, colocando números aqui, nós estamos falando de algo como 32 bilhões. Então, eu diria que esses dois fatores especificamente pressionaram a despesa pública ao longo do primeiro semestre. Nos próximos meses, o que vai determinar a execução do orçamento e a pressão sobre os gastos é a extensão dos impactos do conflito e as respostas que o governo vai preparar para isso. Mas, como foi dito anteriormente também, as receitas estão crescendo num nível bastante significativo, o que mostra, o que garante, né, um cenário de cumprimento com um pouco mais de folga da meta fiscal neste ano em relação ao que nós víamos no início do ano. Mas, para amarrar tudo que nós falamos aqui, o quadro fiscal continua bastante desafiador, com as metas fiscais sendo cumpridas principalmente com as deduções legais de despesa da meta. Até que ponto, olhando para esse quadro fiscal, a questão do nosso fiscal é uma falta, por exemplo, de receita ou é um excesso de gastos ou talvez os dois? Desde 2023, o governo tem promovido esforços para aumentar a arrecadação e tem sido bem sucedido no que diz respeito a isso. O governo já conseguiu entregar algo em torno a 1 ponto percentual do PIB de aumento de receita líquida de 2023 para cá. Isso não é pouca coisa. Acontece que, ao mesmo tempo, as despesas também cresceram. E aí a gente precisa voltar a decisões que foram tomadas na transição de governo, no final de 2022, que gerou na promulgação da emenda constitucional da transição, que por sua vez contratou algo como 150 bilhões de despesas já para 2023, para a recomposição do orçamento daquele ano. Então, a despesa tem crescido em velocidade muito acima da receita. Esse é o nosso principal problema. Ainda que tenha sido desenhada uma regra fiscal de limite de despesa, uma nova regra em 2023, a regra do arcabouço fiscal, que permite o crescimento da despesa pela inflação passada mais um intervalo de 0,6% a 2,5%, mas essa regra tem sido insuficiente para conter a trajetória da dívida pública, que, no final das contas, mostra um crescimento desde o final de 2022 para cá.
que especificamente com relação a superávit primário aí de 2,1% do PIB é o que vocês preveem para realmente estabilizar a dívida diante desse cenário. Mas a previsão para 2026 é de déficit primário efetivo de 0,4% do PIB. Queria que você explicasse um pouco dessa previsão que vocês têm feito aí nos últimos tempos. Bem, isso decorre basicamente do que nós dissemos anteriormente. Sim. Nós não vislumbramos no horizonte de 10 anos o governo realizando superávites primários. A despesa, mantidas as regras atuais, que embasam as nossas projeções, o governo vai continuar produzindo déficits fiscais nos próximos anos, ou seja, a despesa vai continuar crescendo acima da receita. Então, são os déficits efetivos. Esses déficits efetivos, por sua vez, vão contribuindo para o aumento da dívida pública. Ainda que a gente tenha aí, então, hoje, né, a partir das estimativas que nós temos, as mais recentes, o superávit primário necessário para estabilizar a dívida seja de 2,1% do PIB, nós estamos aí cerca de 3 pontos abaixo disso. À medida que esse quadro se deteriore e os déficits se tornem mais persistentes e a dívida seja mais alta, provavelmente esse superávit primário vai aumentar, o superávit necessário para a estabilização da dívida. No final das contas, dado o desenho da regra fiscal hoje, que permite essas deduções de despesa e como nós mencionamos, o cumprimento da meta tem se dado nos últimos anos a partir dessas deduções, o que os analistas olham efetivamente é a trajetória da dívida e o déficit primário efetivo. E esse déficit primário efetivo não deve se converter em superávit tão cedo. Pior, especificamente do déficit estrutural, na avaliação de vocês, acaba também pressionando o cenário de juros por aqui? Pressiona. Ainda nesse documento que nós publicamos hoje, nós fizemos uma atualização das contas da IFE para o resultado primário estrutural, que, traduzindo assim de uma maneira simplista, representa o esforço efetivo do governo para a geração de resultados primários. Então, o estrutural, ele desconsidera fatores cíclicos e não recorrentes do resultado primário convencional. E os resultados mostram uma deterioração do déficit estrutural nos primeiros dois trimestres do ano. Houve uma deterioração para 1,2% no primeiro trimestre e depois para 1,4% no segundo trimestre. Esse resultado primário estrutural, que reflete a posição fiscal subjacente do governo, é um indicador que precisa ser olhado pelos analistas, porque reflete, como eu falei, a posição fiscal do governo, independentemente de abatimentos legais de meta, de fatores não recorrentes. E essa deterioração sugere, sim, uma trajetória bastante preocupante e que vai continuar batendo na trajetória da dívida pública. Para dados, a gente chegou a falar agora há pouco sobre o cumprimento da meta fiscal especificamente, e olhando para o relatório de vocês, a gente percebe que vai ser possível realmente cumprir a meta fiscal desse ano se existirem deduções legais. Queria entender um pouco sobre esse cenário, como é que vocês estão enxergando isso? Se considerarmos essas deduções legais, que, de acordo com a terceira avaliação bimestral, publicada em julho, constituem 62,8 bilhões de despesas, e aí estão incluídos principalmente as despesas de precatórios, que foram retiradas das regras fiscais pela Emenda Constitucional 136, e as despesas que estão mencionadas em duas leis complementares sancionadas no ano passado, a 221 e a 223. Essas leis complementares retiram do limite de despesas, gastos com defesa e gastos com saúde e educação financiados com recursos do Fundo Social. Se não fossem essas deduções de despesa, então nós teríamos, considerando os números do governo, um déficit efetivo de 52 bilhões, ou seja, 52 bilhões de déficit é um déficit que é insuficiente para o cumprimento da meta, tendo em vista que, considerando as margens de tolerância existentes atualmente,
o piso inferior da meta é zero, ou seja, haveria aí uma insuficiência de 52 bilhões para o alcance do limite inferior da meta. Então, é por isso que nós dizemos, o cumprimento da meta tem se dado em cima das deduções legais atualmente existentes. Não fossem essas deduções, e o resultado efetivo reflete melhor o esforço fiscal, né, que nós mencionamos na resposta anterior. Então, sem essas deduções, o governo não estaria cumprindo a meta de resultado primário fixada nas diretrizes orçamentárias. Perfeito. Outro ponto também, Alexandre, vocês estão prevendo pelo menos uma expectativa da Selic em 14% nesse ano. A gente tem, por exemplo, o Boletim Focus prevendo 13,75%. Como é que vocês enxergam isso? Vocês acreditam, então, que não tem mais espaço para corte de juros, nem que seja aí de 0,25%? Bem, tudo vai depender também dos efeitos do choque do petróleo e da extensão desses efeitos. No nosso cenário, ainda é possível haver alguns cortes de juros, mas depois da eclosão do conflito no Irã, a Selic terminal seria num nível mais alto, algo como 13,5% ao ano, e não mais 12,5%, ou a estimativa anterior nossa, que era de dezembro do ano passado. Ou seja, para reforçar que o choque do petróleo traz efeitos inflacionários para todas as economias no mundo, não só para a brasileira, e isso vai obrigar o Banco Central a manter a Selic em patamar mais alto. Ao mesmo tempo, uma política fiscal expansionista, como a que nós estamos observando agora, e isso pode ser percebido pelos números do resultado primário estrutural, sobre os quais nós comentamos anteriormente. Então, uma política fiscal expansionista acaba dificultando também o trabalho do Banco Central no controle inflacionário, porque a política fiscal expansionista pressiona a demanda agregada e, por sua vez, pressiona os indicadores de inflação. Então, por causa disso, nós atualmente esperamos uma Selic um pouco mais alta do que nós esperávamos em dezembro. Então, não há muito mais espaço para o Banco Central reduzir juros, e isso considerando que o objetivo do Banco Central é fazer a inflação convergir para a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Muito bem, Alexandre Andrade, diretor da Instituição Fiscal Independente. Obrigada mais uma vez pela conversa com a gente aqui no CNN Money, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Obrigada, uma boa tarde.